Análise de solo. Acompanhe todos os passos para fazer uma boa coleta de amostras para avaliar a fertilidade da terra. Autoconsumo. Veja como funciona a agricultura que vende apenas os produtos que a família consome. A prática exige conhecimento sobre várias culturas e pode remunerar bem os produtores rurais. E ainda a estreia no SC Agricultura. É o quadro Epagre Responde, um novo canal para aproximar técnicos da Epagre e produtores rurais. Olá a todos, sejam bem-vindos, começando agora mais uma edição do nosso programa. Novidade no SC Agricultura. Estreia agora um novo espaço de comunicação no nosso programa. A ideia é esclarecer dúvidas e criar uma interação maior entre agricultores, pescadores, estudantes, extensionistas e pesquisadores. Com vocês, o quadro Epagre Responde. Olá pessoal, eu sou a Renata e daqui para frente estaremos juntos no SC Agricultura. É o quadro Epagre Responde, que traz você pertinho da gente para produzir o programa. Você pergunta e nós respondemos. Qualquer dúvida que você tenha na sua lavoura, no seu pomar, na sua criação, nós vamos procurar um especialista no assunto para ajudar você. Então, pessoal, no pomar, aumentando a infiltração. Isso tudo. Levada para a folha. Todos os resíduos. Desde o preparo do solo. E a pergunta de hoje vem do município de Tapiranga, lá do extremo oeste do estado. E o assunto é tomate. Vamos ver? Olá, pesquisadores da Epagre. Meu nome é Ariel Ritter, sou de Tapiranga e sou produtor de tomate. Na cultura a gente fala tanto dos macronutrientes nitrogênio, fósforo e potássio. Agora, em relação ao micronutriente boro, qual a função dele na planta e como é que a gente deve proceder à aplicação do mesmo? Sou o pesquisador Leandro Rara, aqui da Epagre, Estação Experimental de Caçador, e respondendo à pergunta do produtor Ariel sobre a importância do boro. O boro é um micronutriente essencial para todas as plantas, né, e não poderia ser diferente para a cultura do tomate. Esse elemento está associado principalmente com a formação de células novas e tecidos novos na planta. Então, plantas que têm deficiência de boro vão ter problemas de crescimento do sistema radicular e dos pontos de crescimento. Uma segunda importância do boro está ligado ao pegamento de frutos. Então, esse elemento é essencial na fase de polinização e formação de frutos. Então, plantas que têm deficiência de boro vão ter um baixo pegamento de frutos. Um distúrbio fisiológico que está associado ao boro é o chamado lóculo aberto. Então, em que há uma rachadura na lateral do fruto. Então, plantas deficientes em boro têm uma maior incidência desse tipo de distúrbio fisiológico. Muito bem, como é que eu posso aplicar esse boro na cultura do tomate? Aqui dentro da estação experimental, pela produção integrada, o sistema de produção integrada, o CISPIT, que foi desenvolvido aqui na estação experimental, nós recomendamos de 3 a 5 kg de boro por hectare. Que eu posso aplicar na forma de bórax no plantio do tomate, na linha de cultivo, mais ou menos 30 a 50 kg de bórax por hectare, ou, o que também é muito utilizado e recomendado, é aplicar ácido bórico via gotejo em cobertura. Por fim, uma outra possibilidade, a terceira possibilidade, que é pensar principalmente em correção, né, de alguma deficiência de boro, é fazer aplicações foliares de boro semanalmente. Ácido bórico como fonte ou alguma outra fonte de boro, para então atender a alguma necessidade e alguma aplicação complementar de boro. Então essas seriam as formas de aplicação do boro na cultura do tomate. Lembramos que o Epagre Responde depende de você, então participe. Faça um vídeo com a sua pergunta e nos envie pelo WhatsApp no número que aparece na sua tela. Não esqueça de gravar o seu vídeo usando o celular na posição horizontal, dizendo seu nome e o lugar de onde está falando. Você ainda pode utilizar o e-mail epagrecomunica@epagre.sc.gov.br. Até o nosso próximo encontro! Hora de previsão do tempo. A Epagre Cirã mostra como ficam tempo e temperatura para a próxima semana aqui em Santa Catarina. Previsão de tempo para este domingo, 16 de junho de 2019, e ainda vamos continuar com a influência da massa de ar mais quente, seco, que predomina no estado de Santa Catarina e que deixou a nossa semana com características de veranico.
Assim continua o nosso domingo, também com presença de sol, períodos com algumas nuvens no estado, mas tempo firme, sem chuva em Santa Catarina e temperaturas elevadas para a época do ano, que no período da tarde superam a marca dos 30 graus, principalmente na parte do oeste de Santa Catarina, Vale do Itajaí e também a faixa litorânea. O vento que predomina segue do quadrante nordeste, com variação para noroeste. Esse vento também tem se comportado aí com uma intensidade fraca a moderada e é assim que vai permanecer neste domingo e no início ainda agora da próxima semana. Pelo menos até terça-feira não temos previsão de mudança significativa em Santa Catarina. Essa massa segue atuando, continuamos com características de veranico no estado e mudança no tempo deve ocorrer na quarta-feira, quando uma frente fria vai avançar do Rio Grande do Sul por Santa Catarina, aqui chegando a Santa Catarina, provocando chuva na maioria das regiões. No entanto, não há previsão neste momento de chuva muito significativa e ela deve ser também mal distribuída. Isso significa que em alguns lugares apenas vai aumentar a nebulosidade, mas não deve chover. Só que atrás dessa frente fria nós temos aí o avanço de uma massa de ar mais frio. Então, a partir de quinta-feira já vamos sentir uma diminuição da temperatura. A quinta, a sexta-feira serão dias com temperatura um pouco mais amena, mais característica aí da estação, né? E também com temperatura no período noturno mais baixa. Aí na serra a gente volta a ter uma condição para formação de geada nas áreas mais altas. Mas vale salientar que ainda não é um frio muito significativo, é uma massa de ar frio com intensidade fraca a moderada, ainda não com características bem típicas mesmo da estação de inverno. Mais detalhes sobre a condição do tempo sempre no site da Epagre-Ciram. No próximo bloco, um modelo de agricultura que tem chamado a atenção no oeste catarinense. É o modelo de autoconsumo, onde a família vende apenas o que consome. E ainda hoje veja por que é tão importante fazer a análise do solo para conhecer o seu estado nutricional. Depois do intervalo, já voltamos. Autoconsumo e as vantagens de vender só o que se consome na propriedade. É sobre isso que vamos falar agora. Esse modelo de agricultura, que também é conhecido por autoabastecimento, tem chamado a atenção no oeste catarinense. Uma forma de gerar renda no campo, de garantir uma alimentação mais saudável e não depender apenas de uma cultura agrícola. Município de Guatambu, oeste catarinense. Uma bonita propriedade com visual privilegiado. Família reunida, pais, filhos e netos. Mesa farta, colorida, de tudo um pouco. Uma grande variedade de produtos agrícolas. Aqui vive a família Johan. Eles são um exemplo da produção agrícola chamada de autoconsumo ou autoabastecimento, o que significa dizer que eles vendem apenas o que produzem para consumo próprio. O exemplo da família Johan, do Flávio, da Clarissa, da Dona Gema, é um exemplo bom porque eles perceberam a questão da produção de alimentos para autoconsumo como uma oportunidade de negócio, de trabalho, de vida da família. Então, eles, assim, o que eles produzem para eles produzem para o consumidor também. Então, eles têm esse cuidado na produção, na fabricação, na comercialização dos produtos. E a maioria dos produtos deles são feitos para a venda direta, né? Então, na feira, na própria casa, para os programas institucionais, né, que eles colocam, ou no mercado, ou alguma coisa em mercado, mas eles fazem entrega, então eles têm esse contato com o consumidor. E eles sabem o que o consumidor pede, o que o consumidor exige, o que é importante para o consumidor. Foi no ano de 2005 que o produtor Flávio Johan saiu da condição de empregado na cidade para assumir de vez a propriedade rural. Aí buscou a diversificação de atividades. Uma aposta cheia de incertezas, deixando um salário fixo para buscar a renda só do campo. No início veio as dificuldades, porque era uma mudança, era uma cultura nova, uma atividade nova, tu tinha que ir em busca de mercado para o produto, né? Mas com o apoio da Epagre, a assistência técnica,
que incentivaram nessa parte da produção e conseguimos melhorar a renda bem significativa, que hoje se eu tivesse continuando trabalhando empregado, não ia ter a renda que tenho hoje aqui na propriedade. E daí nesse período também tivemos curso de capacitação, visita em outras propriedades também para ver outras atividades novas. E a IPAGRE também entrou na parte de projeto dos Pronaf Investimento, né, que foi adquirido vários equipamentos, né, feito vários investimentos com os Pronaf, e a IPAGRE entrou na parte dos projetos e da assistência. Agora a satisfação não é só do Flávio, mas também de quem viu a família ficar ainda mais unida, com renda e qualidade de vida no campo. Mas é tudo de bom ter um filho por perto, né? Porque se fosse só eu e meu esposo hoje aqui, né? Não sei o que seria essa propriedade, né? Mas como ele resolveu de ficar com nós, então foi tudo de bom. E depois a gente sempre se preocupou em produzir sem agrotóxico da maneira mais natural possível para a pessoa ter saúde, né? Porque se a gente não gosta de comprar um produto lá que tenha veneno, a gente não gosta de vender também aquilo que vai prejudicar a saúde das pessoas, né? Aqui no Oeste, a IPAGRE participa de pesquisas nacionais e internacionais envolvendo o alto consumo e a segurança alimentar. O objetivo é fazer uma caracterização dessa prática agrícola e entender seu impacto na qualidade de vida no campo. Este é um projeto internacional, ele é desenvolvido com recurso francês, uma coordenação geral localizada na França e com 2 estudos de caso, um no Brasil e outro no Haiti. Para o estudo de caso no Brasil, foi escolhida então a região de Chapecó, isto é, as famílias localizadas no município de Chapecó e em todos os 10 municípios que fazem divisa, né? São limítrofes com Chapecó. O alto consumo na história, na análise da agricultura no Brasil, durante um bom período, ele era identificado como um sinônimo de atraso. Se dizia que a família que faz a sua lavoura própria é uma família mais atrasada, que não se modernizou, que não se integrou, que não se especializou. Posteriormente se descobriu, se identificou, o que os camponeses já sabem, né? Que o alto consumo é um componente fundamental da segurança alimentar e nutricional das famílias, inclusive daquelas que estão vinculadas ao mercado. É a fonte fundamental da alimentação. Fazer essa caracterização porque ainda não se tem estudos, embora o serviço de extensão rural que apresentou essa demanda para nós, para a pesquisa, para fazer uma pesquisa em torno desse tema, embora trabalhe há muitos anos, praticamente desde a origem da extensão rural, mas até hoje não se parou para fazer uma pesquisa da importância, da relevância dessa produção de alimentos para o consumo familiar da agricultura da nossa região. A seguir, a análise de solo. Vamos mostrar todas as etapas para fazer uma boa coleta de amostras para avaliar a fertilidade da terra. Informações fundamentais que garantem a saúde da lavoura. É rapidinho, SC Agricultura já volta. Quando vamos ao médico, muitas vezes precisamos fazer exames para saber como anda a nossa saúde, certo? Assim acontece também com o solo que é cultivado. É necessário fazer a análise para conhecer o seu estado nutricional. E a melhor maneira de fazer esse diagnóstico é por meio da coleta de amostras de solo, para serem avaliadas em laboratório. Veja então como é o procedimento correto. Olá, meu nome é Evandro Spagnolo, sou pesquisador na área de solos aqui no Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar. E hoje vamos falar para vocês o procedimento correto aí para fazer uma boa amostragem de solo.
o objetivo de uma análise de solo, ele consiste em a gente saber, o agricultor saber, enfim, o interessado saber como é que está o nível nutricional do seu solo, do solo de sua propriedade. Porque baseado nessa informação do nível nutricional, é que o agricultor ele vai poder estimar os seus gastos com fertilizantes de acordo com o rendimento esperado. Agora a gente vai falar de qual a época mais indicada para fazer a amostragem de solo. Quando a gente está falando de culturas anuais, por exemplo, milho, feijão, soja, trigo, não importa a época. É a época que o agricultor tenha mais facilidade de fazer o procedimento de coleta. Quando a gente está falando de culturas, por exemplo, forrageiras, o ideal é que essa coleta seja feita na época até 3 meses antes do máximo crescimento vegetativo. E quando a gente fala de culturas perenes, por exemplo, citros, pêssegos, enfim, essas culturas tradicionais perenes, a época ideal de se fazer a coleta seria antes do plantio das mudas, ou senão após a colheita dos frutos. Então agora a gente vai falar para vocês qual a profundidade ideal, correta para fazer a amostragem do solo. Quando a gente fala de culturas anuais, que você está fazendo a implantação, enfim, nessa linha, a profundidade ideal de coleta de solo é de 0 a 20 centímetros. Quando você tem uma área de plantio direto já consolidado, pastagens, a profundidade de coleta para esse tipo de cultivo é 0 a 10 centímetros. E quando o agricultor está necessitando de fazer um custeio agrícola, tem mais uma outra análise que é solicitada, que é a análise física granulométrica. Aí, nesse caso, a profundidade de coleta tem que ser de 0 a 50 centímetros. Temos uma outra situação de coleta que ela é assim, específica para regiões com concentração de suinocultores. Então, na hora do suinocultor fazer o licenciamento ambiental, fazer a renovação de sua licença, ele vai necessitar de fazer uma coleta de solo. E para essas situações, a coleta, a profundidade recomendada é 0 a 10 centímetros. Então a gente definiu as profundidades que a gente vai fazer as coletas de solo. Agora a gente vai definir as áreas, Como é que a gente define uma área para fazer a amostragem de solo? O ideal é que o agricultor ele sempre divida sua propriedade em glebas ou áreas mais homogêneas possível. Então, se eu tiver uma área de topo de moro, seria um local de amostragem, uma área de encosta, um outro, uma área mais plana, uma outra, enfim. Tentar dividir a propriedade em glebas o mais homogêneo possível. Então, considerando que essa aqui seja uma das nossas áreas de coleta. Então, um dos detalhes que a gente tem que ter é de limpar o excesso de palhada, o excesso de resíduos que tem na superfície, tirando com o auxílio de uma enxada, cuidando para talvez não cavocar com a enxada, Isso aqui não pode acontecer. Então você tira a palhada com cuidado e tentar, e já nesse momento de limpeza, tentar observar as linhas de plantio. Então, por exemplo, aqui é uma cultura de feijão, onde a gente tem um espaçamento aqui entre linhas de plantio de em torno de 35 a 40 centímetros. Então é importante identificar as linhas de plantio, pois na hora da coleta é importante que se colete pontos na linha e também pontos na entrelinha. Então, após definido o nosso local de coleta, qual a ferramenta ideal para a gente utilizar na coleta do solo? Então, assim, dá para dizer assim que ideal não tem uma. É aquela que o agricultor tem disponível no momento. Assim, se ele tiver um trado, sem problema, pode coletar com o trado, que são essas ferramentas aqui. Mas se não tiver um trado, pode ser com uma pá de corte, sem problema.
Então, após a gente finalizar essa coleta nesse local, o ideal é que a gente faça entre 15 a 20 procedimentos semelhantes para cada área homogênea aí na faixa aí de 10 a 15 hectares. Então, a gente faz essa coleta aqui, a gente vai andando em zigue-zague pela área ou pela gleba homogênea e vai fazendo as coletas sucessivas. Bom, então depois de feita a coleta lá na lavoura, agora a gente vai homogeneizar bem esse solo e tirar uma porção desse solo para enviar para o laboratório. Aí, então, o volume de solo que você envia, às vezes não é suficiente para esse processo analítico. Então, cuidar para destoroar bem a amostra nesse processo de homogeneização. De uma amostra bem homogeneizada e bem destoroada, 300 gramas de solo é suficiente. Então está aqui a embalagem. Essa embalagem os laboratórios disponibilizam para os agricultores. Aqui tem todas as informações necessárias para o cadastro da amostra. Então aqui tem o nome do produtor, CPF, endereço, matrícula, área, referência e também coordenada geográfica, que dependendo do tipo de uso, também é necessária a coordenada geográfica. Nós estamos aqui no laboratório, então o agricultor ele pode trazer a amostra diretamente aqui no laboratório de Chapecó ou Ituporanga, ou ainda enviar via os escritórios locais da IPAGRE ou terceiros de seu conhecimento. Um detalhe importante é quanto à época e os prazos entre a amostra chegar aqui no laboratório e sair o resultado. No período aí que vai aí de início de outubro até meados de abril, normalmente a amostra chegando na sexta-feira ou numa segunda-feira, ela sai até a sexta-feira seguinte. No período seguinte, que vai aí de meados de abril até final de setembro, esse prazo normalmente ele é maior, podendo chegar até 20, 30 dias, aí, dependendo do ano. SC Agricultura terminando. Para ver mais, acesse youtube.com/epagretv. Confira centenas de outros assuntos da nossa agricultura, pesca e pecuária. Acompanhe também a página oficial da Epagre no Facebook, Twitter e Instagram. A gente se vê na próxima semana. Obrigado pela companhia. Tchau!